Abrisse a sua Bíblia. No capítulo de no Tiago, capítulo 4, versículo 10. Tiago 4:10. Tem muita referência, mas vou pegar essa como base. Tiago, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui nessa manhã. Glória a Jesus. Aleluia. Botou aí? Isso. Tiago, capítulo 4. Deixa eu botar aqui também que eu acompanho. Isso. 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. De novo. Humilhai-vos diante do Senhor, ou perante, e Ele vos exaltará. Como nós podemos alcançar esse estágio? Essa humilhação aí não é estar num plano de inferioridade, não é estar num plano de depressão, não é estar num plano de reclamação, não é estar num plano de murmuração, não. É estar num plano de consciência plena que existe alguém que está acima de você. E esse alguém tem que estar com um conceito na tua mente de que ele é soberano. Nesse sentido, essa humilhação de Tiago perante o Senhor quer dizer, eu tenho que estar debaixo da potente mão de Deus. Eu tenho que entender que Ele é o Senhor sobre a minha vida. Eu tenho que entender que Ele é o Criador e eu sou a criatura. Eu tenho que entender que Ele é que faz, eu apenas recebo. Eu tenho que entender que Ele é que ordena, eu apenas obedeço. Eu tenho que entender que a autoridade é dele, a submissão me cabe. É dessa forma, quando nós começamos a entender que precisamos nos humilhar perante, diante, abaixo, prostrado diante daquele que tem poder, autoridade e soberania para me exaltar, assim eu realizo na minha vida. Só que para que eu atinja esse estágio de humilhação, não é da noite para o dia, não é no estalar de dedo, mas sim é participando do lado espiritual, que a minha alma e o meu espírito pede. O meu corpo pede alimento, o meu corpo pede prazer, o meu corpo pede atividade, porém a minha alma e o meu espírito anela por Deus. O salmista diz, a minha vida, a minha alma anseia, tem sede de Deus. Então a nossa alma, o nosso espírito é esse lado que faz uma dependência da presença de Deus. E essa dependência para nós, seres humanos, se transforma em o que nós chamamos de humilhação. Como eu disse, não é estar num plano de inferioridade, mas é estar num plano de submissão a alguém que tem poder, alguém que tem autoridade, alguém que tem primazia, alguém que tem algo para nos conceder, e esse alguém é o próprio Deus. Então eu quero nessa manhã, trabalhando nesse tema, dar-lhe uma ferramenta espiritual para que nós possamos estar nesse estágio, chamado estágio de humilhação. Essa ferramenta, paralelo a outra poderosíssima. Nós temos 3 armas espirituais.
três armas espirituais, três ferramentas que andam em comum acordo, não pode se separar. Crente que quer se humilhar, crente que quer ver a glória de Deus, crente que quer ter primícia no reino de Deus, crente que quer servir a Deus, ele precisa caminhar com essas três ferramentas dentro do seu bornal de vida. Ele não pode desprezar essas três ferramentas, pode faltar outras, mas essa tem que acompanhar ele. No teu bornal de crente, na tua bolsa de crente, na tua maleta de crente, tem que ter três ferramentas, porque essas ferramentas você vai precisar para ser usado por Deus nessa terra. A primeira ferramenta é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios diz isso, que nós devemos ter a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, é uma das armaduras. A segunda ferramenta é a oração, oração que é a comunicação do homem para com Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz, clama a mim. Então, nós temos que clamar, através de quê? De uma comunhão íntima com Deus. Essa comunhão, ela se simplifica ou se demonstra através da oração, o meio de comunicação do homem com Deus. E a terceira ferramenta, e é esta que nós vamos trabalhar nessa manhã, é a chamada ferramenta do jejum, que é a abstinência de algo que nos traz prazer, mas que pela grandeza de Deus na nossa vida, pelo poder de Deus na nossa vida, pela vontade de Deus na nossa vida, nós abrimos mão e praticamos, porque nós queremos ter uma vida diferente no que tange o sentido espiritual. Se eu quero ser igual ao carnal, eu nem me preocupo com essas ferramentas, mas se eu quero mostrar diferença nessa terra, como crente, como servo do Senhor, como sal da terra, como luz do mundo, eu preciso ter a espada do Espírito na minha mão. Eu preciso ter a certeza de que eu converso com aquele que me dá resposta para as coisas sobrenaturais. E eu tenho que ter a convicção que eu abro mão de algo que eu quero fazer, porque eu quero ser revestido pelo poder de Deus. Então eu pratico o jejum, eu abro mão e começo então a me envolver com as coisas de Deus. Abro mão do mundo, abro mão das contaminações do mundo e começo a me voltar totalmente para o centro da vontade do Todo-Poderoso. E então eu começo a praticar o que nós chamamos de jejum. Mas antes de nós falarmos nos benefícios que traz o jejum, por que nós devemos jejuar, por que ele é um meio de humilhação, eu quero definir pelo menos 3 formas de jejum que nós entendemos que deve ser praticado. Existem 3 maneiras de jejuar. O primeiro jejum, chamado de jejum total. Jejum total é um jejum em que você pratica e você tira um tempo para se abster de determinadas coisas, porém você continua ingerindo água. Você não fica totalmente sem a água, até porque a ciência nos prova que o corpo humano depende da água para a sobrevivência. Então esse é o chamado jejum total. O jejum parcial é aquele jejum que você pratica ele, mas continua se alimentando, porém você diferencia alguns alimentos. Alguns historiadores dizem que foi o jejum praticado por Daniel. Daniel não deixou de se alimentar. Daniel apenas não se alimentou das linguarias do rei, do alimento do rei. Então ele jejuou com respeito ao que o rei lhe oferecia e estabeleceu um alimento próprio. Esse é o jejum que nós chamamos de jejum parcial. Você escolhe determinado alimentos para você então praticar. E existe o jejum absoluto. Estou correndo, tá, irmão? Existe o jejum absoluto. O que é o jejum absoluto? É aquele que você coloca na mente de jejuar tanto do alimento
como do líquido. Esse é um jejum perigoso, porque você tem que se conhecer fisicamente para praticá-lo. Às vezes tem pessoas que querem entrar na dimensão do Espírito, eu tenho que receber uma resposta, eu tenho que receber um sinal, e começa a jejuar, morre antes do sinal, porque o corpo físico dele não suporta a prática daquele sacrifício. Então tem que ter coerência, tem que ter sabedoria, tem que ter tudo equilíbrio na vida. Tudo é lícito, Paulo diz, mas nem todas as coisas me convêm. Você pode pegar uma faca e fazer um bife de alcatra maravilhoso, e com essa mesma faca você destrói uma vida. Então todas as coisas são lícitas, agora você tem que saber usá-las no momento certo e na maneira correta. Amém, irmão? Esses são os 3 tipos de jejum. Não vou perder tempo nessa explicação, porque tem mais coisa para mim andar aqui, mas fiquem com essa explicação. Pastor, tenho que falar isso. Qual é o tempo de duração de jejum? No momento em que você coloca o propósito de jejuar, que seja 1 hora, você já está jejuando. Não existe tempo específico. Quem estabelece o tempo é você diante do Senhor. Os nossos irmãos os judeus, eles praticavam o jejum de pôr do sol a pôr do sol. Era a prática deles, né? Mas isso não quer dizer que deve ser uma prática constante. Diz o livro de Atos que Pedro, ele fazia um jejum até determinada hora do dia, não fazia até o pôr do sol. Então isso depende. O importante é o seguinte: eu quero me separar para Deus, que seja por 1 hora, que seja por 2, que seja por 3, que seja por 12 horas, não interessa. Interessa que naquele momento que eu coloquei o propósito de estar em plena e íntima comunhão com Deus, eu não posso tirar o meu foco para outro lugar que não seja para as coisas espirituais. Você está me entendendo? Amém? Então, e aí você vai praticando. Outra coisa que eu tenho que falar do jejum antes de entrar na palavra, tá certo? O jejum, ele é feito com propósito. Aprende isso na manhã. Não existe, eu quero um emprego, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero casar, então vou fazer um jejum. Não, para cada propósito, um jejum. Jejum é algo individual. Jejum é algo de propósito individual. Para cada propósito, você determina um jejum. Por isso que você tem que ter equilíbrio em fazer jejum, porque senão você vai ficar só jejuando. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo, não priveis o vosso cônjuge. Ou seja, até para você jejuar, você tem que estar em acordo com a sua esposa e o seu esposo. Não vai dar uma, eu quero jejuar 7 dias e não vai falar nada com a mulher. Não, tem que ter um acordo. Amor, eu estou com o propósito de fazer um jejum por esta causa. Você concorda? Concorda. Então vamos fazer, tá certo? Se não concordar, não entre, porque senão vai tornar-se um momento dentro lá para condenação e não para bênção. Então o jejum tem essas particularidades. Tem que haver acordo. Se você é casado, você não tem mais o direito sobre o teu corpo. Você não mais pertence o teu corpo a você, mas você tem que dar devida benevolência ao seu companheiro, à sua companheira. Então, aprenda isso. E vamos entrar na palavra então. Depois eu falo mais alguma coisa. Vamos lá. Então, por que o jejum é de grande importância para o seu desenvolvimento espiritual? Vamos meditar nesse assunto, tá? Então, o primeiro ponto aperte a mão do teu irmão e diga assim: para você crescer, você precisa fazer jejum. Primeiro ponto, para mim crescer, isso eu digo crescimento espiritual. Não estou dizendo crescimento humano, não. Estou dizendo crescimento espiritual. Então, para você crescer, desenvolver espiritualmente, você precisa praticar o jejum. Tá? Por que você deve praticar o jejum? Porque é uma ordem divina. Tá? Lá no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor,
Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. A ordem de Deus é muito clara. Jesus nos ensinou acerca disso. Os discípulos, eles estavam de maneira correta a jejuar. Ele explicou isso tudo, porém, quando jejuares, unge a cabeça, isso é importante, e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A expressão quando jejuar sugere uma prática constante. Portanto, precisamos jejuar porque Deus ordenou. Então, deixa eu só fazer um linkzinho aqui para passar para o outro ponto. Você deve jejuar porque é uma ordem divina. Só que essa ordem divina, por ser o que você vai praticar, ela não precisa ser mostrada. É isso que ele quer dizer. Quando você for jejuar, você não precisa ficar dizendo que está jejuando. Não, você faz essa prática tranquilo. Por exemplo, nós nessa manhã, todos nós estamos em propósito. E estamos olhando aqui, as faces tudo bonita, tudo rosado. Ninguém está aqui, fraco, caído, não. Porque nós não precisamos nos mostrar contristados, né? Nós não precisamos estar abatidos. Não, o jejum é algo que nós praticamos como secreto diante do Senhor. Por isso, nós devemos praticar. É uma ordem dele. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, tem tanta coisa aqui. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro e com pranto. Aperta a mão do crente que está do teu lado e diga assim: só há jejum real quando há conversão. Você está me entendendo o que eu estou falando? Não adianta querer fazer jejum se está com pecado. Tem que confessar o pecado, tem que transformar a sua vida. Por isso tem que ter choro, por isso tem que ter pranto, tem que ter reconhecimento, tem que ter arrependimento. Vou jejuar, brigou, falou mal, blasfemou, aí vai agora deixar de comer com propósito. Deus não vai te atender, porque primeiro você tem que se converter. O que é se converter? Rever o que está dentro de você e mudar a posição. Conversão é mudar de posição, mudar de direção. Então, se eu tenho que perdoar antes de eu jejuar, eu perdoo, depois eu entro na prática do jejum, porque é uma ordem divina. Segundo, porque o jejum é um meio de nos humilharmos diante de Deus. Já citei o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Não é isso? Então, o jejum, ele te aproxima de Deus. O jejum, ele te quebranta. O jejum, ele traz contrição ao teu coração. E isso faz com que você reveja as suas atitudes. Será que, como crente, eu agi certo? Isso é o quebrantamento espiritual. E isso você só consegue através do jejum. Terceiro, porque o jejum é um meio para obtermos, aqui eu vou parar aqui, um meio para obtermos vitória sobre ataques e tentações malignas. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jejum total, não é o absoluto. Ele não comeu, mas bebeu, tá? É o total, não é o absoluto. O absoluto não come nem bebe. O total só não toma posse do alimento. Olha aqui, um jejum total. Jesus fez ele de 40 dias. No deserto, ele venceu Satanás através de jejum. Então, muitos crentes estão caindo no meio do caminho porque não estão quebrando a carne, não estão mortificando a carne. A carne está falando mais alto do que o espírito. Como mudar esse quadro? Comece a jejuar. O jejum é um meio de receber a capacitação de Deus na realização da sua obra. Que forte, né? Lá no capítulo 13 de Atos, versículo 2 e 3 diz: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse ao Espírito Santo: ai meu Deus do céu, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os
despediram. Essa palavra aqui é muito forte. Ela tanto pega a liderança como pega o liderado. Ela pega a liderança da seguinte forma: ninguém separa alguém por conta própria. Você separa alguém com a direção e orientação de Deus. E para o liderado, ninguém faz nada se o Senhor não enviar. Então, qual é o peso, a medida do equilíbrio? Tanto para a liderança como para o liderado: jejuar. Quando você está no jejum, você está na dimensão de Deus. Você ouve a voz de Deus, verifica a direção de Deus, a orientação de Deus, e tudo que você fizer vai prosperar, porque você não está enviando nem fazendo nada por conta própria, mas você está fazendo algo que Deus já confirmou dentro de você. Você está entendendo? Levanta essa mão santa e diga assim: eu tenho que jejuar, porque se eu quero realizar a obra, eu preciso estar na sensibilidade, na direção de Deus. Senão não vou a lugar nenhum, nada vai dar certo, eu vou enfraquecer, o esgotamento vai chegar. Mas nessa noite, quem jejua é forte, quem jejua é renovado, quem jejua é restaurado, quem jejua persevera, quem jejua confia, quem jejua vence inimigo. Aleluia! Oh Deus, aleluia. Pastor, me dá um texto, não está nem aqui, mas eu tenho. Josafá, capítulo 20 de Crônicas, diz que o exército dos amonitas vinham contra ele, e ele teve o quê? Medo. E no que ele teve medo, ele buscou a Deus, e quando ele buscou a Deus, ele apregoou um jejum, e agora, depois de ter apregoado o jejum, Deus começa a falar com ele: olha, Josafá, fica tranquilo, eu vou dar livramento ao povo, eu vou pelejar por vocês. E aí ele fica tranquilo, porque crente que se quebranta diante de Deus, vive a paz de Deus. O mundo pode estar caindo do lado dele, mas ele é monte de Sião, ele não se abala, ele permanece firme na presença do Senhor, confiando: Deus vai aparecer na minha direção, Deus vai aparecer na minha direção. Eu estou orando, eu estou me doando, eu estou fazendo a vontade dele, ele vai me orientar naquilo que eu devo fazer, e eu vou realizar essa grande obra. Por que jejuar? Porque o jejum é um meio para alcançarmos vitórias em tempo de crise. Pastor Fábio, num sábado, numa sexta-feira, ele pregou aqui, não é isso? Pregou. Gerenciando a crise em família. E como gerenciar uma crise em família? Só crente que ora, só crente que jejua. Porque crente que não ora, crente que não jejua, se descabela, se desespera, chuta o balde, não resolve nada. Agora, crente que tem unção de Deus, e essa unção vem através do Espírito Santo, e eu vejo ele aqui nessa manhã. Esse Espírito Santo começa a se comunicar comigo e com você. Esse Espírito Santo começa a mostrar o caminho. Esse Espírito Santo começa a tirar as pedras. Esse Espírito Santo começa a remover as coisas ruins. Esse Espírito Santo começa a você fazer enxergar a luz que ninguém enxerga. Esse Espírito Santo te dá uma compreensão de que aquilo que é impossível ao homem, para Deus é possível. E se você está na dimensão de Deus, você começa a crer nisso. E quando você começa a crer nisso, você chuta a crise para longe e prossegue na direção do alvo, porque o alvo te garante vitória. Diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Crente que jejua, crente que ora, crente que lê a Bíblia, sabe que Deus nunca vai falhar com ele, vai estar sempre presente na vida dele, e o tempo de crise vai passar, porque tempo de crise não é para permanecer em você, tempo de crise é para te amadurecer. Oh, aleluia, aleluia, oh, glória a Jesus, oh, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu creio pelos olhos da fé, que os irmãos lá na sinagoga, lá no capítulo 2 de Atos, eles estavam jejuando, porque foi 50 dias aguardando a descida do Espírito Santo.
E alguém que espera algo de Deus não fica conversando aquilo que não vale a pena falar. Fica só glória a Deus, aleluia. Quando vai ser, Senhor? Aonde tu vais abrir? O que tu vai fazer? E eles estavam ali reunidos naquele lugar, reunidos no mesmo lugar. E de repente ele desceu. Porque quando você está na dimensão de Deus, você não fala mais o que você quer. Você não ouve mais o que você quer. Você não vai mais na direção que quer, você não doa o que quer, é Ele que faz tudo na tua vida, Ele que te guia, Ele que te orienta, Ele que te protege, é Ele que te dá escape, é Ele que te faz engrandecer nessa terra, porque a crise virá, mas na crise o nome dEle será glorificado através da tua vida, porque nesse contexto do mundo, onde ninguém quer orar, onde ninguém quer jejuar, quem ora e jejua, vive o sobrenatural de Deus. Se você crê nessa verdade, levanta essa mão santa e adore ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Esté capítulo 4, versículo 16, dizendo: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã. Esté falando a Mardoqueu: e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam, nem bebam nada, absoluto, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Jesus. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. E Deus lhe concedeu uma vitória tão grande que é comemorada pelos judeus até o dia de hoje. Portanto, precisamos jejuar para alcançarmos vitória em tempo de crise. Eu tenho que dar uma paradinha aqui, irmão. Meu tempo já foi, mais 1 minuto eu fecho. Eu tenho que parar aqui, porque isso aqui me chamou a atenção. Olha só, a rainha Esther recebe a notícia de que o rei Assuero tinha feito um decreto para exterminar toda a sua nação judaica. E então ela chama o seu tio Mardoqueu e diz para Mardoqueu, juntamente com a sua linhagem, para que praticasse um jejum por 3 dias. É aqui que eu quero falar. Tem 2 coisas importantes aqui, eu encerro. Tinha mais coisa para falar, mas não dá, cada hora. Eu encerro aqui. Olha, irmão, você só vai receber de Deus quando você se comprometer com Deus. Você só vai receber de Deus quando você tiver compromisso com Deus. Não adianta a tua mãe orar, não adianta teu pai orar, não adianta teu filho orar, não adianta tua família estar indo na igreja, você tem que ter um compromisso com Deus. O que eu entendo aqui? Esther chama o seu tio e diz para o seu tio fazer uma prática de jejum, mas ela disse: eu e as minhas criadas, as minhas servas, também irei fazer. Sabe por que muitas das vezes a coisa não acontece na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas? Porque nós delegamos a responsabilidade que é minha e tua para outro. Não, nessa manhã eu assumo, eu tenho que jejuar, eu assumo, eu tenho que orar, eu assumo, eu tenho que ler a Bíblia, porque eu preciso vencer as tempestades que se levantam sobre mim nessa terra. Eu não vou sim pedir ajuda, porque pode ser feito um jejum coletivo. Atenção, a igreja vai estar orando essa semana para tal propósito. Jejum coletivo, sem problema nenhum. Mas também tem um jejum individual. Não, eu vou orar pela cura de alguém. Eu vou orar por isso, para quem individualmente. Então, todos nós temos que nos comprometer para que a coisa aconteça. E aí eu volto para fechar o livro de Atos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse reunido aí quer dizer, estavam unidos e com o mesmo propósito. Porque às vezes nós estamos reunidos, mas não estamos no mesmo propósito. Mas nessa manhã, o que o Espírito Santo vem falar ao povo de Deus, a nós, através da minha boca, é: eu quero operar
coisas extraordinárias na tua vida. Eu quero operar coisa extraordinária neste lugar. Eu quero operar coisa extraordinária com vocês. Agora, para isso, precisa todos jejuar. Mardoqueu manda o povo jejuar, e eu também estarei jejuando. E depois de passar desse propósito, eu vou me apresentar ao desafio. E por certo, quando chegar diante do desafio, o desafio já caiu por terra, porque o Deus que atende a oração de um justo vai na frente, desfazendo todo embaraço, desfazendo todo impedimento e nos concedendo e levantando a bandeira branca que Ele gosta, que é a bandeira da vitória. Nessa manhã, jejue, nessa manhã, ore, nessa manhã, leia a Bíblia, para que você tenha vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao meu e ao teu coração, em nome de Jesus.